Olá, seres abençoados da egrégora de Virgo. Vou fazer uma tiragem para esse período de 7 dias, esse próximo período. Por que sempre 7 dias, né? Bom, a semana tem 7 dias e isso não é acaso, né? Por exemplo, o volume da lei sagrada, ele fala, né, desse período de 7 dias, né, 7 dias da criação. Então, em 7 dias é um período que a vibração energética do coletivo, ela não se dissolve tanto, compreende? Ela está mais concreta. Então, tem uma assertividade maior falar sobre um período de 7 dias, tá? E também, né, a existência, né, a gente já estamos habituados, né, a contar períodos de 7 dias. Então, a psique, ela trabalha melhor nesses períodos, né? Mas também, 7, né, existe o período de 7 anos, né, na vida, né, encarnatória. A sua vida, ela muda de ciclo a cada 7 anos, né? E é importante dar uma olhada nisso também, tá? Para você compreender em qual ciclo da sua existência você está e ver as tendências deste ciclo, né? Vamos começar com um mantra e uma mentalização, tá bom? Om Rama Om Rama Om Visualize uma luz no centro do seu cérebro. Essa luz se expande, desce iluminando a sua coluna vertebral. Essa luz se expande por todo o seu corpo e irradia. Você é um ser iluminado. Você é um ser de luz. É a sua própria luz. Eleve-se para fora do planeta. Visualize o planeta. Emane boas energias para o planeta. Amor, amor, amor. Justiça, justiça, justiça. Visualize-se a si mesmo. Atrai as energias cósmicas para você. Visualize riquezas na sua vida. Prosperidade, saúde, harmonia, equilíbrio, prosperidade. Agora volte
e vamos começar. Que os mentores da egrégora de Virgo nos comuniquem o que precisamos saber para a nossa evolução, para a nossa ascensão. Este período que nós estamos vivendo até o dia 10 de julho é um período que tem uma aproximação de forças, de consciências, por ocasião deste ano, tá? Isso não se repete, é um evento peculiar, uma aproximação de consciências, e isso causa distúrbios em pessoas sensitivas, pessoas que têm uma sensibilidade espiritual maior. Tá? Você sente isso, você sente uma diferença. Controle seus impulsos, né, da personalidade ego. Nós buscamos o equilíbrio em tudo o que fazemos. Não optamos por agradável ou desagradável. Optamos pelo equilíbrio. O equilíbrio é onde está a excelência da evolução. A humanidade, neste orbe, pelo menos, né, mas isso é um padrão em toda a forma de humanidade, que não existe somente nesse orbe. Ela tem um ciclo de evolução que varia em torno de aproximadamente 50 mil anos para a ascensão, né, do coletivo que vibra naquela egrégora. Aqui neste planeta, as escolas místicas falam em um período de 65 mil anos para a raça humana neste planeta evoluir até alcançar a sublimação. Nós podemos antecipar este período, este prazo, né, estipulado, que é normal a todas as consciências humanas. É nisso que se dá o trabalho dos grandes avatares, né, dos grandes mestres ascensos. São consciências que conseguem evoluir rapidamente, né, considerando esse período tão longo, né, de 50 mil anos. E então esses indivíduos que se destacam, eles são convidados, né, a auxiliar os demais que ainda estão em um processo aquém do grau que eles conseguiram, que eles conseguem, né, alcançar. A egrégora de Virgem, ela trabalha nessa linha de auxiliar, né, o progresso do gênero humano. O trabalho de apoio da egrégora de Virgem, quando a gente fala apoio, né, ao progresso do gênero humano, não são circunstâncias típicas de serviço de apoio que a gente imagina. Né? Não é função de segundo plano, sabe? Não é questão de sexo biológico, vamos dizer dessa forma. Tá? Por exemplo, o agronegócio é o apoio das cidades. A mineração é o apoio da indústria. Compreende? Em qualquer circunstância que você esteja na sua vida, né, independente de sexo, de religião, de cultura,
de network, né, de profissão, qualquer circunstância, você sente, né, essa intuição de apoiar o progresso e o desenvolvimento. E você faz isso por intuição, você sente, né, que é melhor assim. E isso é a missão da egrégora de Virgem. E a energia geral. Uau, que coisa maravilhosa. Tá, você pode considerar domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Tá? Dias da semana, tá bom? O 3 é uma energia muito virginiana. O 3 é um número que está ligado à maestria, está ligado aos mestres ascensos, né? Quando você vê números repetidos, né, o sincronismo entre número 3, né, diversas vezes o número 3, isso significa que os mestres estão próximos a você. Que a maestria, né, dos ascensionados estão próximas a você. Estão te observando, te apoiando, te guiando, sabe, intuindo a sua mente. São momentos ótimos para você balizar a sua estrada. 3 de ouros é o fogo interno que é projetado sobre os passionais e os corajosos, capaz de orientar as ações dos outros. Ele também representa o resultado econômico. Fogo interno, né, isso está muito ligado à ação de juventude, né, o impulso bom, né, aquela vontade boa, né, de fazer, né, de construir, né, de co-criar. O naipe de ouros, né, ele está ligado a Áries, Leão e Sagitário. Representa o verão, né, a intuição e a lua nova. Tá? Isso é muito bom, é ótimo. Uma dica sobre a egrégora de Virgo. O patrono da egrégora de Virgo é Xangô, né? Uma das formas dessa energia se expressar, né? Se expressa através desse arquétipo, Xangô. Xangô é justiça, né? Ele representa a energia da justiça. É bom trabalhar com Xangô, né? Por quê? Ele é primeiro, no início, né, quando você começa, né, a pedir auxílio a essa energia, né, a esse arquétipo, a se relacionar com ele, né, a ter um relacionamento mesmo de amizade, de aprendizado. No início é difícil por quê? Por isso ser uma energia de justiça, ele vai tender que a sua vida seja justa e perfeita. E como as consciências geralmente estão adormecidas, né,
As pessoas cometem equívocos, né, sem perceber, né? O equívoco é aquele erro que você não teve a intenção de cometer, né? Você não sabia, não tinha ideia, né, das outras circunstâncias envolvidas. Você cometeu um erro sem saber que estava errando. Isso é um equívoco, né? E aí ele começa a cobrar esse conserto. Ele começa a trazer circunstâncias para a sua vida para reparar o, o desequilíbrio que houve, né, na sua trajetória. E são coisas rápidas, tá? São ações rápidas. E aí você entra, né? Você conserta e entra no balizamento do caminho, né? E a partir daí sua vida toma outra perspectiva, né? Porque tudo tem resposta rápida. Quando você trabalha com o arquétipo de Xangô, tudo tem respostas rápidas, né? Qualquer desequilíbrio ele é rapidamente cobrado, ele é rapidamente consertado. Tanto de você em relação às outras pessoas, como as outras pessoas em relação a você. Tá? Nada passa desapercebido, nada passa impune. Naipe de espadas, olha que maravilha, cara, é um 10, né? 10 é conclusão. Representa 10 de espadas, representa a multiplicação de esforços, de forças agindo em defesa de uma causa comum. Representa a regra da lei e da justiça. Significa consagração e reconhecimento intelectual. Meus queridos, a carta da força nesse baralho, ele traz ele traz uma construção, né, o desenho dela, né, mostra uma construção terminada e um bloco em meio a essa construção que precisa ser removido, né? E é usado um lius, né, que é uma espécie de guindaste, né, para multiplicar os esforços, né, para aumentar o torque, ou seja, multiplicar os esforços. E são três pessoas trabalhando juntas, né? Ou seja, significa que você recebe alguma coisa, né, algo que não faz parte daquele contexto, né, precisa ser removido, né, precisa ser consertado, precisa ser feito um tikkun, né, uma retificação. E você trabalha com inteligência, mas você também recebe auxílio, né, para conseguir, né, regularizar, né, aquela circunstância, né, que precisa ser removida, precisa ser adequada, né? Isso está falando, né, essa carta ela tem íntima ligação com a carta da força, tá? É a multiplicação de forças agindo em defesa de uma causa comum, tá? Então, ou seja, você não trabalha sozinho, você nunca está só, né? É como a música do Raul Seixas, né? A Paranoia, você não está só nem no banheiro. Então é bom você prestar atenção e saber fazer amizades, né? Amizades espirituais, né? Sem dependência, sabe? Nunca faça pactos espirituais, tá? Nunca faça isso. Nunca faça adoração espiritual. Você desenvolve relações de amizades espirituais, né? Você trabalha o desenvolvimento da sua força espiritual, ou pelo menos a recuperação dela, né? Porque nós somos seres celestiais, porém estamos adormecidos. E você recebe orientações, né? Recebe ajuda, sabe? Recebe presentes, né, do universo. É muito maravilhoso isso, né? Hoje, por exemplo, houve uma situação em que eu estava com um valor em dinheiro, né, e usei aquele valor em uma situação que eu
precisava, né? Não havia necessidade de tudo aquilo, mas eu achei melhor daquela forma, né? Mas eu usei todo aquele dinheiro. Usei todo. E quando eu saí, né, voltando para o meu ambiente, eu coloquei a mão no bolso e ainda havia mais dinheiro. Um dinheiro que eu não coloquei no meu bolso. Sabe, eu sei o quanto a, a cota que eu tinha, né, que eram apenas uma nota uma nota alta, né, mas um valor fixo. Então não havia outras notas excedentes, entende? E eu usei todo aquele valor daquela cota, né, aquele valor fixo. Usei todo. E mesmo assim, quando eu estava voltando para o meu ambiente, havia uma outra nota de um outro valor no meu bolso. Entendeu? Porque você desenvolve isso. Sete de copas representa maestria e domínio no mundo das emoções. Aprender os segredos do amor. Maestria, tá? Lembra da perfeição do sete, tá bom? Sete significa perfeição, é o número de perfeição. Maestria e domínio no mundo das emoções, tá? Maestria e domínio significa o seguinte: é claro que você tem que ser uma pessoa emocionalmente equilibrada, né? Ter uns sentimentos equilibrados, né? Emoções e sentimentos equilibrados, tá? Nem muito e nem pouco, sabe? Nem positivo nem negativo, mas equilibrado, tá? Com clareza, né? Com racionalidade, né? E domínio, né? Das emoções que leva você ao domínio dos impulsos, né? O que você precisa fazer? Ter o perfeito sincronismo entre emoção, sentimento, pensamento, fala e ações. Tá? Você tem que vibrar todas essas potências na mesma frequência, entendeu? Isso é o domínio, e a maestria e domínio no mundo das emoções, tá? Seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas emoções, as suas palavras e as suas ações devem ser as mesmas, tá? Mas é sempre equilibrado, tá? Sempre uma pessoa, não sei como traduzir o domínio emocional, né? Explicar isso, mas sim, tipo assim, aquela pessoa centrada, aquela pessoa que sabe o que faz e faz bem feito, entendeu? Coloque os seus pensamentos, seus sentimentos, suas ações, suas emoções, a sua fala, né? E tudo, todo esse campo, né, somático, né, psicossomático, coloque ele em harmonia, em perfeição. Seis de copas representa a complementação emocional de um grupo de pessoas. É estabilidade e harmonia. Amantes prevalecerão. Tá? Amantes prevalecerão, tá? Aqui não tá falando de sexo, tá bom, gente? Não é isso, né? Se a gente fala de coisas justas e perfeitas, vamos falar de triângulo amoroso, né? Não se trata disso, tá? Mas se trata de pessoas, né, que estão na mesma vibe, no mesmo sentimento, né, e conseguem, né, ter uma harmonia, né, uma harmonia gostosa. É disso que se trata, tá? Quatro de paus, né? O quatro é a base, é a estabilidade. Tá? É ótimo isso aqui, tá? No campo de paus, tá? Que é um naipe de terras, de terra, né? Naipe de terra representa, está ligado ao signo de Virgem, Touro e Capricórnio. Está ligado à primavera, à lua crescente e às sensações. Tá? Quatro de paus representa a força do trabalho material e produtivo.
Ele anuncia uma aliança proveitosa de pessoas trabalhando juntas a fim de realizar uma obra maior. Olha, trabalho produtivo, né? O trabalho material produtivo e proveitoso é lucro, né? É isso aqui, é ouro, tá bom? Bons resultados, né? Naipe, o Copas, né? Voltemos ao naipe de Copas, que está ligado a Câncer, Escorpião e Peixes. Representa o inverno, emoções, lua cheia. Cinco de Copas representa o plano espiritual de um trabalho de amor. É a fertilidade de afetos e o fortalecimento de um espaço comunitário. Tá? Então é algo, né, que uma comunidade, né, um grupo de pessoas com quem você tem muito contato, né, que esse é um ambiente saudável, né? Esse ambiente está se tornando um ambiente saudável, entende? Você é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive, tá? Ou seja, a, o microambiente cultural que você mais convive tem muita influência sobre você. Então esse microambiente cultural, né, esse bioma cultural, ele precisa ser saudável. É isso que está sendo anunciado aqui. Então você está vivendo em uma egrégora saudável. Tá? E em seguida vem a temperança, né, que mostra isso. Tá? A temperança, tá vendo? Ela está manipulando taças. Né? A água é o emocional. Tá? Ela está manipulando o emocional. Só que aqui não é água na taça, tá bom? Veja, é um líquido vermelho. Tá? Então, se ela não tiver o domínio emocional, por isso que se chama temperança, se ela não tiver o domínio emocional, ela perde esse elemento de consagração e de comemoração. Né? O vinho ele é tanto usado para consagrações como para comemorações. Então, ela precisa ter a maestria, né, do domínio emocional para conseguir isso. Né? Isso é a temperança, né? A estabilidade emocional. Tá? E veja só, né, esse triângulo para baixo. Tá? Isso aqui representa companheirismo. Tá? Companheirismo. Tá bom? E as cartas estão falando de uma comunidade de pessoas. Né? O companheirismo em uma comunidade de pessoas. Tá? A pedra cúbica, tá, esquadrejada, significa que ela tem o domínio, né, do trabalho. Tá? Ela tem o domínio do trabalho. Ela está, né, assentada sobre o domínio do trabalho. Ela tem isso sob seus pés. Tá? Então não é algo que ela vá conquistar. Ela já conquistou o domínio do seu trabalho. Tá? O domínio daquilo que ela lida cotidianamente. Né? Muito bom. Ótimo. 5 de paus. Representa o proveitoso trabalho coletivo, até mesmo no conflito. É a projeção, mas não a culminação de uma construção. Olha, aqui, o 5 de paus, ele geralmente não está ligado a esse período aqui, tá? Aqui é um outro período, uma outra situação, porque aqui é o Shabat, é o dia de descanso. Tá? Então significa que há um conflito, né, em outra circunstância, que não é essa daqui. Tá?
Há um conflito em outra circunstância, mas é uma circunstância produtiva. Tá? É a projeção de um trabalho. Tá? É a construção, né, de uma obra maior. Entendeu? É a preparação, né, de um projeto, de uma empresa. Né? Porque empresa, tanto empresa quanto companhia, significa tudo aquilo que você faz profissionalmente. Tá? A ancestralidade dessa palavra, tanto a empresa quanto a companhia, é o trabalho profissional, entendeu? Aquilo que você faz profissionalmente para ter resultados monetários, para ter metais, tá? Então, o 5, nesse contexto aqui, representa o proveitoso trabalho coletivo, até mesmo no conflito. É a projeção, mas não a culminação da construção. Tá? Então, há algo aqui fora desse outro contexto que está sendo construído, tá? Que ainda não traz resultado. Precisa de ajustes, de aperfeiçoamento, né? Precisa de mais conhecimento, né? De mais prática, né? Mais teoria e mais prática, experimentação, né? Amadurecimento. Tá? Precisa de amadurecimento. E aí surgem, né, as divergências de opinião, né? As ideias diferentes, né? Porque quando a ideia já está estabelecida, quando o trabalho está estabelecido, é só repetir o processo. Mas quando está em desenvolvimento, né, uma ideia, né, em expansão, um brainstorming, por exemplo, surgem muitas ideias, né? E isso causa conflito de egos, tá? Conflito de egos, porque alguém tem uma ideia, né, projeta uma ideia e a pessoa acredita demais naquilo, é apaixonada, né, se apaixona pelaquela sua ideia e não considera a ideia do outro tão relevante quanto a ideia dele. E aí isso causa conflitos, tá? Mas é um trabalho proveitoso, então significa continue. Tá? Solucione os conflitos com temperança, porque isso está na energia da semana, tá? E vá em frente, né? A vida é para frente, não é para trás, tá? Não resolve nada estar no caminho certo, mas estar parado, de braços cruzados, sabe, deitado na estrada. Não resolve nada estar no caminho certo, parado. Você precisa estar no caminho certo, na direção certa, porque todo caminho tem duas direções. Você precisa estar no caminho certo, na direção certa, em movimento, tá? Então, meus queridos e queridas da egrégora de Virgo, expanda sua consciência, tá? Trabalhe na alma, as questões de causa, consequência, ação e reação e livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio é o que você escolhe fazer, né? E essa escolha, ela causa uma reação, né? A escolha é a ação, né? Causa uma reação. O resultado dessa reação é o destino. Entendeu? Ou seja, você pode mudar o destino. Existem infinitos destinos, mas todos eles já são previsíveis. Todos eles foram criados antecipadamente. Então você toma uma ação que resulta, né, em um vetor. E aquele vetor exige uma outra ação, porque a vida é movimento, que vai resultar em um outro vetor, em um outro ponto, né? E assim a gente vai existindo, tá? As causas maiores da alma: causa e consequência, ação e reação, livre-arbítrio, né? O que precisa ser trabalhado dentro disso? Principalmente ação e reação: humildade, pureza, tranquilidade, educação, gentileza, fé,
amor puro, caridade. Tá? Isso é a alma. Tá? Agora, o ego, né? Vamos falar do ego, que é as características que a gente apresenta nessa matrix. Tá? O ego, você encarnou nessa matrix com uma personalidade, né, que se chama ego, e esse ego tem características que precisam ser trabalhadas, que você veio para trabalhar isso, tá? Isso é planejado antecipadamente, antes de você encarnar, tá? O ego precisa trabalhar forma, consequência, forma, consciência, sensação, percepção e impulso. Tá? Tenha isso claramente, tá, nas suas considerações, tá? Tenha isso claramente no seu intelecto, né, para você balizar o seu caminho. Tá? Mas sempre desenvolva uma amizade espiritual, né, com Xangô principalmente. E você vai ver, né, ações rápidas na sua vida. Bom, muito obrigado, gratidão, até mais.